Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui para falar hoje diretamente com aquela mãe que ainda está em dúvida, com aquela mãe que ainda não sabe se quer colocar mesmo a filha no balé, se o balé vai realmente ser uma boa atividade física para a filha dela, se o balé pode desenvolver outras áreas da filha dela e não apenas musicalização e a dança e o ritmo, que são habilidades super importantes, mas que eu sei que vocês buscam, quando vocês vão colocar as suas filhas em alguma atividade, alguma prática que seja completa, né? E que elas se desenvolvam plenamente. E eu tenho para mim que o balé é uma das atividades físicas mais completas que existem, porque ele tem a capacidade de desenvolver aspectos cognitivos, aspectos relacionais, aspectos emocionais, aspectos psicológicos, óbvio, aspectos motores, da saúde. Então, eu acho que o balé tem tudo para ser uma baita atividade física para sua filha e uma baita paixão para a vida dela também. Porque não importa se ela vai querer ser bailarina só até os 5 anos, só até os 10 ou pro resto da vida. Mas uma vez bailarina, sempre bailarina. Muito engraçado porque quando as pessoas. Gente, eu não me apresentei. Eu sou Júlia, professora de balé, estudante de psicopedagogia e psicomotricidade. E o que eu ia dizendo é que quando as pessoas me conhecem, e aí eu falo a minha profissão, digo que trabalho com balé, dou aula de balé, e aí tem várias meninas que falam: ah, eu também sou bailarina, ou eu fui bailarina, fiz balé por muito tempo na minha vida, e eu amo, foi super importante para mim, me trouxe muitas coisas boas, me trouxe amigos, me trouxe ensinamentos muito importantes. Então, o balé a gente leva para o resto da vida. Não importa se um dia ela vai querer parar de fazer balé e fazer outra atividade física. Mas o importante é que o que a gente aprende no balé, a gente carrega pro resto da vida, principalmente o afeto. O afeto que a gente acaba recebendo das nossas professoras e que a gente acaba lembrando com muito carinho dessa época, sabe? Porque geralmente é uma época em que a gente está muito focado no lúdico. As crianças, quando entram no balé, elas estão ainda numa fase muito simbólica, então tudo para elas é muito conto de fadas, é muito lúdica, é muito bonito, é muito sonho. Então a gente lembra dessa época com uma afetividade, com um carinho muito grande. E por isso, só por isso, eu já acho que o balé já pode trazer muitos benefícios para a vida da sua filha. Porque tudo aquilo que a gente aprende com carinho e com afeto, a gente guarda no nosso coração. A gente decora. Como uma professora muito querida uma vez me disse, é muito melhor a gente decorar, porque decorar a gente aprende com o coração, do que memorizar, porque memorizar a gente aprende só com a memória. Então, tudo aquilo que a gente decora no balé, com o balé, quando a gente é criança ainda e a gente aprende com afeto, a gente leva para o resto da vida, porque a gente decorou isso no nosso coração. Eu acho isso muito lindo. Bom, mas hoje eu vim aqui para esclarecer algumas dúvidas de vocês, mas basicamente para dizer para vocês que o balé tem muitos benefícios. Um deles eu disse para você, nem estava listado esse benefício, mas eu achei importante dizer que aquilo que a gente aprende com afeto a gente leva para o resto da vida. Mas hoje eu vim listar 10 benefícios do balé para a vida da sua filha. O primeiro benefício do balé que eu gostaria de falar para vocês é que o balé ajuda muito a gente a lidar com o erro, porque no balé a gente está cara a cara com o erro o tempo todo, né? A gente aprende errando, porque a gente está o tempo todo aprendendo coisas novas. Então, quando nós aprendemos um novo passo, a gente tem que estar disposto a aprender, a observar e a reproduzir. E nessa reprodução, muitas vezes nós fazemos errado. E as crianças vão fazer errado, porque geralmente quando a gente aprende uma coisa e vai fazer a primeira vez, a gente erra. E elas colocam muita expectativa nisso, né? Quando elas aprendem alguma coisa, elas querem reproduzir de primeira e receber parabéns e elogios de primeira. Mas elas aprendem que elas vão errar
mas que elas podem fazer de novo e irem fazendo de novo e irem fazendo de novo até acertar. Então, quando elas estão frente a frente com essa frustração, elas percebem que aquilo não é o fim do mundo, que elas vão fazer mais uma vez, elas vão praticar mais e vão conseguir atingir o objetivo que elas querem. Então, elas aprendem que o processo não é apenas de acertar de primeira, mas que no processo existem erros, e os erros são importantes para a gente aprender. Principalmente quando a gente está numa sala em grupo em que várias amigas erram e elas estão observando os erros das amigas e aprendendo com os erros das amigas também. Então olha só que coisa boa, que benefício ótimo que é aprender a lidar com o erro, aprender a lidar com essa frustração e aprender com o erro dos outros também. Principalmente porque na sala de aula, quando essas crianças erram, elas não são punidas, né? Você errou, então você não sabe fazer. Não, você errou. Nossa, mas eu gostei da sua dedicação. Eu gostei que você quis fazer esse passo desse jeito. Mas vamos tentar fazer de outro jeito? Eu acho que se você fizer dessa forma, você vai conseguir fazer melhor. E elas aprendem a lidar com o erro delas. E elas aprendem a quando uma outra amiga erra, é muito legal quando elas tentam ajudar a amiga a acertar. E aí elas falam com essa amiga desse jeito carinhoso e doce que elas aprendem com a professora, no caso, porque a professora tem que ser uma incentivadora. Porque se ela não for uma incentivadora do processo, essa criança não vai aprender a lidar com o erro, nem com essa frustração. Então, as professoras de balé precisam ser incentivadoras, motivadoras nesse sentido. E essas crianças aprendem e elas vão lidando com os erros das amigas dessa forma também. Vão ensinando as amigas com amor, com carinho e com respeito. E elas aprendem que tudo bem errar. Errar faz parte do processo. Mas eu vou conseguir chegar lá depois. O segundo benefício que o balé traz para sua filha é o benefício da sociabilização. As crianças precisam estar convivendo com os seus pares para que elas consigam aprender e se desenvolver plenamente. Estar perto de crianças da idade dela faz todo sentido para ela, principalmente quando as crianças convivem muito só com adultos ou só com os pais e tem esse... Claro, as crianças vão para a escola e tem essa sociabilização na escola. Mas quando elas saem desse contexto escolar e vão para uma atividade em que todas elas gostam de estar ali, todas elas têm um assunto em comum, ela tende a se abrir mais para essa relação com essas amigas dessa outra atividade que ela está fazendo. Então, no balé a gente vê a construção de amizades muito fortes e muito duradouras, porque essas crianças têm um assunto em comum, geralmente. São crianças que aprendem a se relacionar conversando sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Elas aprendem, principalmente, a resolver os problemas que existem entre elas a partir da empatia que uma sente pela outra. Porque quando a gente aprende a se socializar, a gente aprende que o outro é uma outra pessoa, com outros gostos, com uma outra criação, que vem de um outro lugar, com outras características. É claro que elas não pensam nisso assim, certinho, como eu estou falando aqui para vocês agora. Mas elas percebem isso. Então elas percebem que aquela criança é uma outra criança, com outras características, outra personalidade, e elas conseguem ter empatia com essa outra criança e assim elas resolvem muito melhor os problemas delas. Claro que isso também tem que ser mediado, porque as crianças não aprendem tudo sozinhas, mas a experiência de estar em conjunto, em par com outras crianças da idade dela, tem o mesmo gosto que ela, que estão ali no balé se divertindo e aprendendo a mesma coisa e evoluindo juntas, isso faz com que elas consigam se reconhecer uma na outra e trazer essa empatia muito forte, que é o que une as relações, né? Porque quando essas crianças estão nesse meio do balé, elas veem a outra amiga errar e, como eu falei antes, elas querem ajudar.
e da melhor forma possível. Não é julgando, não é falando que... Não, elas querem ajudar. Isso leva esse aprendizado que elas constroem na sala de balé, na sala de aula de balé, elas levam isso para o resto da vida. Porque essa capacidade de se relacionar com pessoas é uma capacidade que está muito contida lá nas habilidades essenciais para a felicidade, por exemplo. Então, você ser uma pessoa que tem relacionamentos duradouros, que consegue ser empático com outras pessoas e dessa forma firmar os seus vínculos, é algo extremamente importante para a sua profissão, para você como indivíduo, mas principalmente para a sua felicidade. Então, uma criança que tem esses relacionamentos, tem essas trocas e aprende com o meio e consegue lidar bem com crianças com outras características, crianças que vêm de outras criações, de outras famílias, são crianças que são muito felizes, são crianças que aprendem a lidar com a diversidade e que vão cada vez mais minando os seus preconceitos. Todas essas crianças têm criações diferentes e muitas delas podem chegar com alguns preconceitos estabelecidos, sem julgamentos, mas quando elas lidam de forma igual, todas juntas, todas buscando o mesmo objetivo, todas se relacionando, pronto, elas vão se libertando desses preconceitos e começam a pensar só por elas. Por isso que a sociabilização é muito importante na vida de uma criança, para que ela aprenda a construir esses vínculos e a mantê-los por muito tempo, porque um relacionamento duradouro é essencial para uma vida feliz. O terceiro benefício do balé é que o balé é um exercício físico. As nossas crianças estão cada vez mais sedentárias. Existe um dado que da população mundial infantil, 40% das crianças são sedentárias. E no Brasil, a gente tem um dado também de que quase 90% das meninas adolescentes, depois dos 12, 13 anos, são sedentárias. 90%. Os meninos eu acho que são só 80%, porque tem menino que joga bola, né? Tem menino que pratica alguma atividade física, geralmente é o futebol. Mas as meninas estão cada vez mais sedentárias. E isso é muito preocupante, porque o sedentarismo infantil pode causar doenças muito graves. Quando criança, mas também quando adulto. Pode ser uma abertura muito grande para doenças como diabetes, colesterol alto, hipertensão. Então, por isso que é muito importante para a saúde da sua filha que ela faça uma atividade física. E o balé é uma atividade super prazerosa, que trabalha vários aspectos do corpo, trabalha o tônus, trabalha a lateralidade, trabalha a flexibilidade, a postura. São crianças que aprendem que a coluna deve ficar sempre retinha. Então são crianças que podem ter menos dores na coluna quando forem crescendo, porque elas vão aprender essa postura, vão aprender a sentar na cadeira, vão aprender a ficar em pé. Quando tiverem assim, vão lembrar de voltar o seu ombro para trás, porque o balé trabalha muito esses aspectos físicos também, porque a gente precisa estar com o nosso físico muito bem para poder realizar todos os passos. Estar praticando uma atividade física vai fazer muito bem para a saúde da sua filha. Inclusive, nos aspectos motores, a sua filha vai evoluir muito, porque mesmo que ela não queira fazer balé para o resto da vida, existem 7 movimentos básicos que toda pessoa precisa saber para realizar uma atividade física. Deixa eu lembrar quais são. Os 7 movimentos básicos de qualquer atividade física que o balé vai ajudar a sua filha a desenvolver: saltar, estirar, dobrar, elevar, girar, deslizar, lançar-se ou pular. Ou seja, a sua filha não precisa fazer balé pro resto da vida se ela não quiser. Se ela quiser, ela vai ser uma bailarina linda e maravilhosa e eu vou estar lá aplaudindo, achando a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Mas se ela não quiser, ela não precisa ser bailarina pro resto da vida e isso não vai ser jogado fora. Além de todas as outras habilidades que ela vai desenvolver, essas habilidades físicas ficam na nossa memória muscular.
Então, quando ela for desenvolvendo isso no balé, e se daqui mais na frente ela quiser fazer outra coisa, se ela quiser virar corredora, ela já vai ter essas habilidades bem desenvolvidas para ela praticar qualquer atividade física. Então, como atividade física, o balé, ó, muito especial, maravilhoso. Eu amo. O quarto benefício do balé é que o balé é um trabalho em equipe. O balé exige que a gente esteja sempre em conjunto buscando o mesmo objetivo. Não adianta nada uma criança ser super flexível e super boa e conseguir colocar a perna aqui em cima se a outra amiga não consegue fazer. Porque na hora em que nós nos juntarmos para que a gente faça uma coreografia ou que a gente aprenda um passo, todas juntas precisam fazer juntas, todas juntas precisam chegar no mesmo objetivo, porque ninguém é melhor do que o outro na sala de balé. E todas elas aprendem isso, todo mundo está aprendendo a mesma coisa, porque se uma menina é mais flexível, a outra talvez tenha uma memória melhor, e a outra talvez seja melhor líder, e a outra consiga ser melhor em relacionamento. Então, cada um tem a sua característica específica, então não adianta só que tem a perna mais alta, que coloca na cabeça, ficar se achando a melhor, porque não é assim que acontece. E elas sabem disso, porque na sala de aula a gente incentiva para que elas se ajudem, e isso é muito bonito de ver. Então, o trabalho em equipe é extremamente essencial para que a gente consiga levar uma turma de balé ao entendimento de que ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem as suas próprias características, e essas características em conjunto formam o grupo delas, formam o grupo que elas têm ali na sala, e são essas características que vão ajudá-las a melhorar como grupo. Porque a que tem uma memória melhor vai ajudar elas a passar a coreografia, e a outra que tem mais flexibilidade vai ajudar no alongamento, e a outra que tem, sabe, cada uma com a sua característica vai agregar ao grupo. Elas estão sempre unidas, buscando o mesmo objetivo, todas juntas, procurando alcançar um objetivo em comum e trilhando o mesmo caminho. O mesmo caminho, todas juntas. A gente só consegue, a gente só comemora que a gente chegou em algum lugar quando todas juntas conseguem atingir esse objetivo. O quinto benefício do balé é que o balé constrói muita autoconfiança e autoestima nas crianças. É muito importante que as crianças tenham essas duas características e habilidades bem construídas nelas, porque sem autoconfiança, essa criança não vai conseguir descobrir os limites dela e não vai conseguir ultrapassar esses limites. Essa criança vai sempre parar ali na vontade de agradar a outra pessoa. Tentando agradar, ela não vai conseguir nem realizar, porque ela vai ter tanto medo de errar e de não agradar essa pessoa que ela não vai nem conseguir fazer. Então, no balé a gente começa a construir essa autoconfiança, dizendo para ela que a gente já sabe, que a gente aprende a lidar com o erro, que ela vai errar, mas que tá tudo bem errar, mas que ela tem poder para superar esse erro, e que cada uma, como a gente falou no trabalho em equipe, você vê que está tudo muito junto, cada uma tem a sua característica específica e ela não precisa ser igual a ninguém. Então, por isso que a gente trabalha a autoconfiança e a autoestima muito juntas, porque elas precisam ter noção de quem elas são, dos seus limites, das suas potências também, daquilo que elas podem fazer, das suas características pessoais, e ter noção de que todas essas características são extremamente importantes para que aquele grupo junto consiga evoluir, que cada uma delas tem algo a oferecer, que elas não podem nem precisam esconder ou retrair nenhum tipo de característica delas, porque elas têm medo do que os outros vão pensar. Todas essas características são extremamente importantes. Então, quando você vê uma criança que se sentia um pouco mais retraída e que gostava de dançar atrás, não gostava de aparecer, quando ela percebe
que foi dado a ela um desafio e ela consegue superar esse desafio, como por exemplo dançar no palco. Ela consegue superar e ela vê que ela pode, que ela é muito maior do que ela mesma imaginava que ela era. Então ela cresce, ela coloca um tijolinho da autoconfiança ali, e isso vai sendo trabalhado aula por aula, percebendo os seus limites, os seus valores, as suas características e a confiança em você mesmo, para que você saiba que você pode superar, que você vai aprender um passo novo, você vai aprender uma coreografia nova e você vai conseguir realizar. Isso é lindo, as crianças amam e as crianças realmente evoluem nesse aspecto. Crianças que eram muito retraídas e não conseguiam, por exemplo, expressar sua opinião, dizer o que pensavam, talvez não conseguia levantar o dedo na escola para perguntar, para fazer uma pergunta para a professora. Essas crianças começam a se expressar mais e trazer as ideias delas para o mundo. Essas crianças começam a perceber que tá tudo bem ser diferente, ou tá tudo bem não ser igual a outra pessoa, tá tudo bem eu não agradar todo mundo, mas eu tô fazendo o meu melhor. E por fazer o meu melhor, eu estou feliz, porque eu tenho confiança e segurança nos meus valores, nas minhas características e na minha personalidade, que elas estão construindo, claro, mas ela tem segurança nela e ela sabe que ela pode muito mais do que aquilo que está na frente dela, do que a barreira. Ela consegue superar essa barreira e elas aprendem isso com muita verdade quando elas estão praticando balé. A sexta habilidade que eu queria falar para vocês é que o balé ele tem uma capacidade de ensinar pra gente que tudo tem seu tempo. Então, ele tem uma função de ajudar a gente a diminuir a ansiedade. Quando a gente faz aula de balé, as crianças aprendem que elas vão aprender esse passo para que depois elas possam aprender outro, para que depois elas possam aprender outro e aprender outro mais difícil. Elas já não recebem o passo mais difícil, por exemplo, de cara. Elas precisam passar pelo processo. Elas precisam esperar. Elas precisam perceber que as coisas não são dadas, as coisas não estão no mundo porque elas simplesmente são assim, mas porque aconteceu um processo. Inclusive com a natureza, existe um processo de você semear, de você cultivar, sol e chuva, e nasce a plantinha, e depois que nasce as folhas, vai dar o fruto, depois a flor. Tudo isso, há processos em tudo. E tem muitas crianças hoje em dia que estão cada vez mais ansiosas e querem tudo para ontem, porque muitas delas acham que já está tudo pronto, tudo já está dado para elas, é só elas buscarem o que elas querem no YouTube que elas já vão receber, por exemplo, e aí elas não conseguem nem terminar o vídeo que elas estão assistindo, que elas já vão assistir outro, já vão assistir outro, já vão assistir outro. Então elas não conseguem parar e esperar. E no balé a gente precisa parar, esperar, ouvir o que a professora está dizendo, aprender, reproduzir, errar, esperar, fazer de novo, praticar, esperar na fila, porque quando a gente está fazendo atividades, muitas vezes a gente faz de uma em uma e a criança precisa ficar esperando o tempo dela. A criança precisa esperar para entrar na coreografia, a criança precisa esperar para fazer o movimento junto com todas as outras amigas, porque se ela fizer sozinha esse movimento, não vai estar correto, porque ela precisa fazer junto de todo mundo. Então ela precisa, é um esporte de espera e de paciência e de calma, e de trazer para esse senso de calma, tudo tem seu tempo, tudo vai acontecer no momento certo. E por isso, e para as coisas acontecerem no momento certo, a gente precisa passar por tais processos. E esses processos acontecem devagar, com calma e no seu tempo. O sétimo benefício do balé, é que o balé traz muitos benefícios para o desenvolvimento cognitivo
da criança. Eu falei dos aspectos emocionais e relacionais, né? E já citei algumas coisas aqui sobre a ansiedade, sobre a autoconfiança, sobre a sociabilidade, mas os aspectos cognitivos também são muito importantes e eles são desenvolvidos o tempo inteiro durante as aulas de balé, porque são crianças que precisam ter o foco e a atenção muito voltadas para aquele momento. Elas precisam estar muito presentes naquele momento para que elas aprendam verdadeiramente e consigam reproduzir aquilo que está sendo ensinado. Então, atenção, memória, controle, está sendo controle inibitório, que eu já falei num outro vídeo sobre funções executivas, que são, eu adoro, são lindas e são, super trabalhadas no balé. Essa capacidade de você aprender a esperar e a inibir a sua vontade de sair correndo fazendo outra coisa é o controle inibitório. E ele é muito trabalhado no balé, como eu falei aqui antes sobre a ansiedade e a espera. É isso, elas aprendem a esperar, aprendem que cada coisa tem seu tempo. Por isso, por elas esperarem e aprenderem a prestar atenção no processo, elas estão treinando o foco e a atenção sustentada delas por algum tempo, prestando atenção naqueles movimentos que estão sendo passados para ela, que elas conseguem levar isso para a vida delas. Porque quando elas estão na escola, por exemplo, elas precisam dessa atenção sustentada por muito tempo. Quando as crianças estão sendo mais para frente alfabetizadas, ali com 6, 7 anos, elas precisam estar muito atentas para todas aquelas informações que estão passando, então essas funções executivas estão o tempo todo trabalhando na cabecinha dela para que ela consiga reter todas aquelas informações da melhor maneira possível. E para que isso aconteça, essas funções devem estar bem estabelecidas desde antes. Então a gente precisa trabalhar essas funções desde bebezinho até chegar lá na época da alfabetização, que é a época em que essa criança mais vai precisar que essas funções estejam ativadas. Então, a memória e a atenção estão sendo muito, muito trabalhadas nesse momento. O controle inibitório também, mas principalmente o foco e estar voltada, presente para prestar atenção em alguma coisa e memorizar e reproduzir, memorizar, processar e reproduzir aquilo que a professora está pedindo é algo que ela vai levar para o resto da vida e que vai ser muito importante para a vida dela, para sempre. O oitavo benefício do balé para sua filha é que o balé pode estimular uma paixão na sua filha. Olha que lindo! A gente vê algumas crianças desmotivadas hoje em dia, crianças que não têm vontade de fazer nada, crianças que gostam mais de ficar sentadas no sofá do que brincando e explorando e conhecendo o mundo através da sua experiência, né? O balé pode trazer essa vontade de exploração, essa vontade de conhecer mais coisas, porque o balé pode estimular essa paixão na sua filha. E o que é a paixão? A paixão é algo que não nos deixa quietos, né? É algo que faz a gente querer conhecer cada vez mais, que nunca tá bom conhecer aquilo. Então, estimular uma paixão na sua filha é muito saudável, para que ela perceba que existe muito mais no mundo, que existe um mundo muito maior para ela explorar, para ela conhecer. O balé é uma atividade super apaixonante, né? Dá para se apaixonar muito fácil pelo balé, principalmente quando nós somos crianças, que a gente aprende pelo afeto, porque o balé é muito lúdico, trabalha com sonho, como eu já falei para vocês, então a gente acaba se apegando muito e a gente se apaixona e a gente quer sempre conhecer mais, a gente quer dançar mais, a gente quer fazer mais, a gente quer estar ali mais, a gente quer estar mais com as nossas amigas e a gente quer dançar outra coreografia, a gente quer se apresentar de novo, a gente quer vestir outro figurino. É muito apaixonante. Eu tenho certeza que a sua filha pode sim se apaixonar pelo balé e levar isso, essa paixão e essa vontade de aprender e de conhecer o mundo, de conhecer novidades no mundo, novas coisas no mundo, por conta dessa paixão que ela aprendeu com o balé. O nono benefício do balé é que o balé ele estimula a disciplina.
O balé é uma atividade muito antiga e também por isso rígida em certos pontos, com uniforme, com o coque, a sapatilha e tudo mais. Então a gente tem que aprender a seguir algumas regras. A gente tem que aprender a chegar em sala e primeiro tem a rodinha de conversa, porque a gente precisa todo mundo se acalmar, se preparar para a aula, todas juntas construírem aquele espírito de time, espírito de equipe. Depois tem um momento de levantar, tem um momento de aquecer, tem um momento de alongar, tem um momento de fazer aula, tem um momento de fazer centro, tem um momento de fazer diagonal, tem um momento de pegar a coreografia. Então, o balé, ele tem as suas regras específicas, que uma coisa precisa acontecer depois da outra, para que tudo ocorra bem. Então, essas crianças vão absorvendo essas regras e percebendo que existem regras sociais a serem estabelecidas e a serem cumpridas, porque eles vão viver num mundo que já tem as suas próprias regras sociais. Eles não, elas, né? Essas crianças, essas bailarinas, vão viver num mundo que já tem suas próprias regras sociais estabelecidas, que para elas podem ser novas regras, porque elas nasceram há pouco tempo, mas que esse mundo já está aí há muito tempo, já tem essas regras estabelecidas desde sempre. Então, essa criança vai aprender que ela precisa sim seguir regras. A gente já sabe, mas para a criança ela precisa ir aprendendo que cada coisa tem o seu lugar e cada coisa tem o seu tempo e a gente precisa seguir essas regras. E o 10º benefício do balé é que o balé vai desenvolver e vai estimular e muito a criatividade da sua filha. E a gente fala de criatividade, tem gente que acha, uma criança criativa, né? Criança desenha, criança pinta, criança faz e acontece, pinta e borda. Mas desenvolver a criatividade, assim, de verdade, da melhor forma, fazendo com que ela pense por diferentes pontos de vista e fazendo com que ela consiga resolver os seus próprios problemas e os conflitos que aconteçam, é muito importante que seja estimulado, não só deixe a criança ser criança e ser criativa por ela mesma. Porque, claro, as crianças são criativas, mas tem gente que é mais criativo e tem gente que tem menos criatividade. E por isso que a gente precisa estimular. Essa é outra função executiva super importante, porque quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de flexibilidade cognitiva também. Esse nome difícil, mas que é uma função extremamente importante para que a gente consiga enxergar por outros pontos de vista, não seguir só a mesma reta, assim, eu faço isso, eu sou assim, Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou sempre assim. Não. A flexibilidade cognitiva nos diz que a gente pode olhar por outras formas e ser de outras formas também, aprender com outras experiências e aprender a ouvir e mesmo com a nossa experiência perceber que você está fazendo uma coisa errada, você faz pelo outro lado. Então, isso é muito importante e a gente aprende a olhar por outros lados, por outros ângulos, a ver de outras formas, fazer de outra maneira, pegar o que é concreto e dar uma abstraída nele, sabe? Através da criatividade. Quando uma criança pinta o céu de vermelho, não é pra gente olhar para ela e falar, esse céu tá errado, o céu é azul. Deixa ela pintar o céu de vermelho porque ela está exercitando a criatividade dela, ela está olhando por outro ponto de vista, ela está criando na mente dela um motivo para aquele céu ser vermelho. Então, ela está pensando de outro ângulo, de outra forma. Quando ela aprende a pensar de outro ângulo e outra forma, ela se torna uma pessoa muito mais flexível, uma pessoa que consegue aprender, uma pessoa que consegue, com os seus erros ou com os erros dos outros, entender que existem formas diferentes de fazer, muitas vezes, de realizar a mesma coisa. E, nesse sentido, essa criança aprende também a resolver melhor os problemas, porque ela vai ter
Quando ela briga com uma amiguinha, por exemplo, ela na cabeça dela pode ter várias opções. Ela pode bater nessa amiga, ela pode morder, ela pode xingar essa amiga de volta, ou ela pode sentar e conversar, ou ela pode perguntar para a amiga por que ela tá mal. Ela vai ter várias opções na cabeça dela, e a partir dessas opções e a partir de uma educação bem estabelecida, ela vai buscar qual é a melhor opção que ela deve seguir. Então, eu acho que treinar a criatividade dentro da sala de aula do balé e em casa também é extremamente importante, e o balé vai sim ajudar a sua filha a estimular e a aumentar ainda mais a criatividade que ela já tem dentro dela. Bom, gente, falei pra caramba! Eu adorei fazer esse vídeo. Achei muito divertido listar esses 10 benefícios. Existem muitos outros, mas eu quis listar esses 10 e quero saber se vocês gostaram de saber também desses benefícios. Quero saber se ficou alguma dúvida para vocês. Pode comentar aqui que eu vou responder, vou estar atenta para responder tudinho, tá? Então, gente, um beijo, até o próximo vídeo.